Saúdo a todos os meus queridos irmãos com a expressiva e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trago saudações da minha amada e querida esposa e de minhas duas filhas para todos os irmãos aqui presentes. Quero agradecer nominalmente ao pastor Levi, pastor da igreja, sua distinta esposa, e tornar este agradecimento público por suas vidas e por seu pastorado entre os santos nesse estado. Torno público também o meu agradecimento ao irmão Helder e à comissão organizadora do 14º Congressamento Juvenil das Assembleias de Deus no estado do Acre. Quero tornar público e patente o meu agradecimento a Deus pelas vidas preciosas de Elaine, esta amiga, esta companheira, da irmã Denise, do seu esposo, e de todos os presentes que laureiam esta festa com grande garbo e com grande pujança espiritual. Eu ia pregar uma coisa e depois o Espírito de Deus trouxe-nos a sua vontade. Se a igreja fosse uma máquina, nós apertaríamos o botão aqui, eletromagnético, e ela levantava, apertaria outro, ela baixava, apertaria outro, ela dava glória a Deus, apertaria outro, ela falava em línguas. Mas como ela não é máquina, ela é um organismo que tem leis morais e espirituais. Ela tem critério seletivo. Ela sabe o que é de Deus e ela sabe o que é do homem. Quando o homem fala, ela se cala. Quando Deus fala, o Espírito que está nela glorifica o nome de Jesus Cristo. Então não adianta que, se a mensagem não for dada, se a inspiração não vier, não adianta curso de teologia ou nomes. Se Deus não tocar na vida de uma pessoa, irmãos, ele não é nada. Ele enche a boca de língua e não fala absolutamente nada. E o povo sai envergonhado e decepcionado. Eu orei a Deus para estar aqui. E no caminho, quando vim apreensivo, todas as vezes que vou fazer um trabalho para Deus, eu venho com uma tensão nervosa tremenda. Eu tenho 20 anos no ministério, mas nunca vou me acostumar com a pregação do Evangelho. Cada dia ela é nova. Eu não quero profissionalizar o meu ministério. Eu estava ali sentado sentindo dores de cólicas. É o sistema nervoso aguçado. O que vou falar? O que vou dizer? O teu povo não come palha seca. O teu povo gosta de manar do céu, de coisas de Deus. E eu louvo a Deus que mais uma vez Deus me deu a palavra. Eu estou seguro da palavra que Deus me deu. Abra a Bíblia, eu quero partilhar com você agora a palavra que Deus me deu. Salmo 22 é a palavra que Deus me deu. Versículos de número 14, 15, 16, 17 e 18. Diz-nos assim a expressiva e bendita palavra da verdade. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus também pelo som. Vocês estão fazendo o que podem fazer. Eu louvo a Deus por vocês.
Permita, Deus, que durante a desenvoltura deste congresso, Deus coloque a mão naquele som. Amém, meus irmãos? Para que o inimigo não venha fazer qualquer coisa, porque se existe uma coisa que o inimigo das nossas almas persegue, gente, é o som. Porque a gente só crê no que ouve. A fé vem pelo ouvir. Leamos a Bíblia. Vamos ficar em pé outra vez. Vamos fazer mais uma vez um sacrifício racional. Como água me derramei. Veja que profecia linda. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera. Derreteu-se no meio das minhas entranhas. Escute bem, o culto tem dois elementos: emoção e razão. Vamos para a razão aqui. A minha força se secou como um caco. Veja a expressão. E a língua se me pega ao paladar. E me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Que linda, que profecia. Pode colocar a sua Bíblia que você puder, com as mãos livres por um minutinho somente. Obrigado. Faça assim com as suas mãos para os céus. Repita comigo esta palavra. Vamos. E lançaram sortes sobre a minha túnica. Continue com a mão levantada. Eu vou pregar sobre 7 sinais da morte de Cristo. Feche os seus olhos. Vamos tornar este ambiente o mais espiritual. Depois a gente brinca, conversa, ri, mas aqui agora vamos tornar este ambiente o mais espiritual possível. Amém? Diga comigo, queridos irmãos. Senhor, meu Senhor, meu querido Senhor, eu reconheço outra vez, publicamente, que tu morrestes em meu lugar. Pai Santo, eu te confesso que apesar de ser fraco e muitas vezes ingrato, mesmo assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas também eu amo você, querido irmão. Abrace seu irmão e diga isto para ele aí agora. Abrace seu irmão, abrace seu companheiro que está ao seu lado. Vamos nos confraternizar. Vamos quebrar os primeiros tabus da nossa apatia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Confraternizar, no meu entendimento, significa compartilhar ideias em comunhão. Assentai-vos. Obrigado, irmãos. Olhem para cá. 7 sinais da morte de Cristo Jesus. Paradoxalmente a este assunto, eu quero dizer-lhes
a todas as pessoas aqui presentes neste auditório que Jesus enfrentou a cruz em caráter de substituição. Não era dele, era sua era de todos nós, menos dele. Dele sempre foi a laureada glória, dele sempre foi os céus, os anjos, a corte celestial, a fonte das águas, os mares, os rios, os três céus. Você, mas a cruz não era dele. Deus o Pai, após realizar pelos homens e entre os homens 5 consecutivas dispensações, ao fim de salvar este homem, e em todas as 5 dispensações o homem caiu e fracassou, como se o plano de Deus estivesse agora completamente desabonado. Deus ergue agora o seu 6º e glorioso plano. Desde a dispensação do Éden, da inocência, a consciência, governo humano, os patriarcas e a lei de Moisés no Sinai, os homens falharam e caíram. Os planos foram invalidados e toda a raça humana estava condenada à sentença condenatória da morte física, espiritual e eterna. Paulo tira um axérix do mundo e diz: porque todos pecaram e destituíram, ficaram da glória de Deus. Deus nunca foi visto pelo homem, mas se fez revelar teofanicamente em Cristo Jesus no Velho Testamento. O homem que falou mais intimamente com Deus foi Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Deus teve alguns homens que lhes eram prediletos. Exemplo, Moisés, Abraão e Daniel. Para Moisés ele disse: como um amigo fala ao seu amigo, assim eu falo com você. Para Abraão ele disse: jamais ocultarei o que faço a Abraão. E para Daniel ele disse: tu és um homem querido meu. Eu vejo aqui os homens queridos de Deus e as mulheres queridas de Deus que estão nesse 14º congresso. Pois bem, paradoxando esta verdade neotestamentária e bíblica, eu quero dizer-lhes também que apesar de Deus nunca ter sido visto pelo homem, e Paulo escreveu a Timóteo dizendo: Deus é um ser que habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu e nem podem ver. Nenhum homem viu Deus na sua realidade tangente e singular. Moisés falava com ele face a face, mas não viu a laureada glória de sua face. E uma certa vez Moisés instou com Deus e disse-lhe: Senhor, mostra-me a tua face. A Bíblia diz: homem nenhum verá a minha face e viverá. Por causa da glória. A glória está em 3 lugares. Primeiro, na face de Deus. Segundo, no ministério do Filho. Terceiro, dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do homem interior. E se imputa-vos a dizer-vos esta noite, que quanto mais o homem ou a mulher dá glória a Deus, mais parecido com Jesus Cristo ele vai ficando. Quem transforma a vida do homem é a glória de Deus. E por falarmos em glória, eu perguntei para Deus se não existe coisa mais gloriosa, garbosa e compensadora para quem prega o Evangelho. Quando ele prega, a glória de Deus vem. Lembro-me agora que o mês passado nós pregamos 5 noites no estádio do Remo,
lá em Belém do Pará, para um auditório de aproximadamente 50 mil pessoas, onde vimos a glória de Deus todas as 5 noites. Eu perguntei para Deus: Deus, como é a tua glória? Veja que petulância. Comecei a ler o livro de Ezequiel e vislumbrei a glória de Deus. Ezequiel disse: eu estava entre os cativos de Babilônia, no 30º ano do reinado de Ezequias, quando os céus se abriu. De repente eu vi visões de Deus. Ele disse que era uma roda no meio das outras rodas, andando ele, andava ela, parando ele, parava ela. Tinha olhos por dentro, tinha olhos por fora, e era da cor de âmbar. Eu perguntei para Deus: Deus, o que é âmbar? Eu fui no dicionário e vi: âmbar é 2 cores, amarelo fogo e verde esmeralda. Esta glória está nesta noite aqui, e eu começo a ver ela caindo pelos olhos da fé, no meio da igreja de Jesus Cristo. Era esta glória saltitante e palpitante que Moisés queria ver e não conseguiu visualizar no rosto do Pai. E o Pai olhou para Moisés e disse-lhes: fique na penha e eu vou passar, e verás esculpida nas minhas costas a minha bondade, mas a minha glória jamais viverá. A bondade de Deus estava nas costas, a glória de Deus estava na face. Moisés não viu a glória, viu a bondade. A igreja está vendo 2 coisas: a bondade, e verá a glória naquele grande dia. Aleluia! Quantos esperam ver a glória de Deus naquele dia? Levante as suas mãos. Eu estou procurando apalpar para ver o clima desta reunião. Quando eu comecei a pregar, eu não começava assim, eu já começava entrando, pulando e gritando, e muitas vezes me decepcionei. Pregador que não tem recursos bíblicos, ele começa a apelar para as emoções e nunca apela para a razão. Deus nunca foi visto pelo homem, mas se fez revelar teofanicamente, repito, em Cristo Jesus, no Velho Testamento. A Bíblia diz que apareceram 3 anjos a Abraão. 2 foram para Sodoma, 1 ficou. Abraão matou uma vitela tenra e gorda e ofereceu o anjo, e a Bíblia diz que aquele anjo subia e descia na fumaça do sacrifício. Glória a Deus. Aquele mesmo anjo foi lá na frente e encontrou-se com Jacó no vale chamado Jaboque. A Bíblia Sagrada nos informa que Jacó lutou com o anjo, e a alva já vinha raiando, e o anjo olhou para Jacó e disse: solta-me. E Jacó disse: eu só te solto se tu me abençoares. Eu quero pedir a cada congressista que veio ao congresso para não sair daqui sem sair com a bênção de Deus no coração. Glória a Deus. Lute com Deus aonde você está e diga para Deus: eu quero sair abençoado. Aquele que chegou enfermo vai sair curado. Aquele que chegou com problema vai sair com a solução. Aquele que chegou desviado vai voltar para Deus. Aquele que chegou triste vai sair alegre. E aquele que não falava em língua vai sair falando em línguas estranhas pela primeira vez na sua vida. Todos levantem as mãos e glorifiquem a Deus agora. Pode glorificar a Deus. Jesus está nesta reunião. Que lindo. Obrigado, Jesus, por eu ter chegado aqui. Obrigado por esta reunião. Obrigado por este congresso que estamos sentindo um ambiente aberto e espiritual. E a Bíblia Sagrada nos informa que o anjo feriu Jacó na juntura do seu calcanhar, nesse nervo chamado de tendão de Aquiles. Foi por aqui mesmo que o anjo feriu Jacó, e ele saiu manquejando. Mas vale a pena, ele estava manquejando, mas estava abençoado. Aleluia! Deus também usa manco. Se aqui tem alguma pessoa que tem defeito físico, louve a Deus, porque Deus também usa mancos. Deus também usa defeitos físicos. Deus quer usar você, se você é um vaso. O anjo prosseguiu a jornada e foi lá na frente. Quando o anjo chegou na frente, encontrou um homem chamado Josué. Josué era um homem valente, de uma têmpera tremenda, ele era sanguíneo, e ele estava olhando os arraiais de Israel. O anjo apareceu, e quando aquele ser angelical apareceu, Josué tirou uma espada e disse: identifique-se.
No exército eu digo assim: jogue a sua senha, identifique-se. Você é contra nós ou você é por nós? O anjo olhou para ele e disse: eu não sou contra e também não sou a favor. Eu sou um capitão dos exércitos celestial. Aquele anjo vai lá na frente e encontra-se com outro personagem do Velho Testamento, chamado de Manoá, ou Manoé, como você queira, pai de Sansão. E quando Manoé olhou e vislumbrou o anjo, disse: agora sei que o homem verá Deus e não morre. Anjo, joga a tua senha, como é o teu nome? O anjo olhou para Manoá e disse: que queres saber meu nome? Meu nome é Maravilhoso. Maravilhoso ali está com letras minúsculas, maravilhoso em Isaías está com letra maiúscula. Gramaticalmente a Bíblia está certa. Ali é o adjetivo qualificativo, a missão específica do anjo. Em Isaías já é a aparição do anjo. O verbo está no presente do indicativo. Isaías diz: um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Faltava 700 anos para o menino nascer, mas na mente de Deus já tinha nascido, porque Deus não conta tempo. Para Deus não tem passado e nem futuro, para Deus tudo é o presente. Eu sou o que sou, operando eu, quem impedirá? E aquele anjo vem se manifestando teofanicamente, até que Deus olhou para baixo, tirou uma xerox da terra, e todos estavam condenados, os ricos e os pobres, os feios e os bonitos, os sábios e os ignorantes, os grandes e os pequenos, os judeus e os gentios, todos estavam debaixo do mesmo nível condenatório. Não tinha nenhum justo sequer, nenhum. Todos se desviaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Foi nesta hora que um rapaz lá embaixo, crente, judeu fiel, enamorou-se de uma moça chamada Maria, crente, judia fiel. E havia uma coisa muito interessante: quando um judeu se afeiçoava de uma moça naquela época, era diferente de hoje. Hoje os namoros são quase começo de casamento. Naquela época a moralidade estava no auge. E quando José se afeiçoou de Maria, a primeira coisa que ele ofertou a Eli, o pai de Maria, foi um muá. Muá quer dizer dote, o contrato de casamento. José ofertou a Eli, o pai de Maria, um muá, um dote, um contrato de casamento. E José foi para Nazaré e continuou trabalhando. A Bíblia diz: ele estava desposado com Maria, e Maria estava em Belém, e as profecias estavam entrando em evidência, como a caixa vai se encaixando no seu lugar, e Deus está lá em cima observando o cenário todo das profecias. O relógio de Deus estava trabalhando e nunca parou de trabalhar. Agora mesmo está faltando poucos minutos para meia-noite, e quando chegar a meia-noite espiritual, a trombeta vai tocar e a igreja vai subir no abrir e fechar de olhos ao encontro de Cristo nos ares. O relógio das profecias estavam tocando naquela hora. José estava lá em Nazaré, desposado com Maria, trabalhando no seu ofício de carpinteiro, quando a Bíblia diz: e Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Foi naquela hora José sente o toque da emoção profética, e a palavra começa a injetar no seu coração, e ele sente agora que deve chegar até Belém, onde está Maria, que seria sua esposa. E lá vai José agora, e quando ele chega em Belém de Judá, e ele saúda com o tradicional shalom dos judeus, shalom. E quando Maria vem receber José, ela estava grávida. Segundo a lei de Moisés, Maria deveria ser... Falei alto. Que gesto é esse? Apedre.
Aquilo é loucura em Israel. José intentou deixá-la secretamente. Imagina se você fosse José e se você fosse Maria. José agora não entende nada. Ele está simplesmente pasmado com aquele clima. Maria gestante. Maria também não entende. Fica ambos de boca aberta, um para com o outro. E daqui a pouco a Bíblia nos informa: intentou José deixá-la secretamente no seu coração, porque não queria infamá-la, porque era justo. E José vai deixando, e vai dobrando uma rua, e dobra outra, e Maria fica parada sem entender nada. E lá em cima Deus está apreciando os fatos das profecias. Aí Deus olha para baixo e olha para cima, e chama um anjo chamado Gabriel. Gabriel se apresenta: pronto, Jeová. E ele disse: desce lá embaixo, aparece a José em sonhos, e diga-lhes que não temas em receber Maria como sua esposa, porque aquele que está no seu ventre não é dele, é do Espírito Santo do Senhor. Oh, aleluia! Glorifique o nome de Jesus Cristo. Bom, você pode não querer dar glória a Deus, é problema seu. O que é que tem Deus a ver com isso? Nada, absolutamente nada. Você não está aqui para me agradar. Você não é servo meu, nem do pastor Levi. Você é servo de Deus, você dá glória a Deus se quiser. Agora escute uma coisa: há pessoas que fazem birra na igreja e dizem: hoje eu não dou glória a Deus, e fica assim. Parece mais delegado de polícia do que salvo. O problema é seu. Duas coisas poderão acontecer com quem não dá glória a Deus. Está na Bíblia: pode morrer comido de bicho e pode comer capim. Aleluia. 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 Agora, se você resolver não dar glória a Deus, sabe o que é que Deus faz? Deus encosta você e levanta outra pessoa em seu lugar, e esta pessoa vai continuar glorificando o nome de Jesus. Deus não tem compromisso contigo e nem comigo. Ele vela para cumprir a sua palavra. Não tem ninguém aqui importante. Importante é o Deus que nós servimos. A Ele glória. Oh, tem gente que faz birra e não dá glória a Deus. Existe partido: eu só dou glória a Deus se fulano pregar, com fulano eu não gosto. Carnal, frio. Aleluia. Só que esta pessoa que está ao teu lado aí está pegando fogo. Esta pessoa que está ao teu lado aí está pegando fogo. Fogo nele, irmão. Fogo nele, irmão. Fogo nele, irmão. Fogo nele, irmão. Fogo nele. Toda a igreja faça assim com as mãos. É muito bonito isso. Isso é o trabalho do culto. Quem não quiser trabalhar não precisa ter vindo. Diga: se eu for morar na Argentina, diga, eu preciso aprender a falar o espanhol. Se eu for morar nos Estados Unidos, eu preciso aprender a falar o inglês. Se eu vou morar no Japão, eu preciso aprender a falar o japonês. Mas como eu vou morar no céu, eu preciso falar na língua do meu país. Fale na língua do seu país agora, em nome de Jesus. Fale na língua do seu país. Crente batizado com o Espírito Santo e com fogo, fale na língua do seu país. Aleluia! 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. Todo espírito da dúvida, em nome de Jesus, saia daqui agora. Saia todo demônio da dúvida, saia. Aleluia. Olhe para cá,
aí vamos para mais outra reflexão. Depois eu vou deixar vocês à vontade, pular, gritar, bater palma, fazer o que quiser. Mas olhe para cá, vamos para mais outra reflexão. Fazer movimento todo mundo sabe fazer. Eu quero ver pregar a palavra. Olhe para cá. Se você for embora antes, só seu que vai perder. Olhe para cá. Jesus nasceu. Houve um recenseamento em Israel para matar todo o primogênito macho de 2 anos para baixo. O menino foi para o Egito. Quando Herodes morreu, a Bíblia diz: do Egito chamei meu filho. Eu gostaria de ser aquele jumentinho que serviu de táxi para entrar com Jesus em Jerusalém. Imagine as atenções das pessoas que estavam olhando Jesus entrando montado no jumento. Imagine se aquele jumento pudesse falar, o que ele diria? Vocês não sabem que eu vou taxiando aqui? Eu vou taxiando aqui o Salvador dos homens, o Rei dos reis, a rocha ferida de Meribá, o profeta da Galileia, a glória de Israel, o Alfa e Ômega, o princípio, o dono da terra, Senhor da igreja, o resplendor da igreja, a glória da igreja, curador da igreja, o eleito da igreja, o médico da igreja, o advogado da igreja, o batizador da igreja, redento da igreja, tesouro da igreja, Filho de Deus por excelência. E todo mundo estava olhando para o jumentinho. Mas depois que Jesus saiu do jumento, ninguém quer saber mais de jumento. Assim é você. Você e eu. O diabo só lhe respeita. O diabo bate as pernas assim para você quando você chega. Que Jesus está em você. Aleluia! Aleluia! Levante a mão e glorifique a Deus. Ele corre porque Jesus está em você. Ele não tem medo da sua cultura. Ele não tem medo do seu anel. Ele não tem medo do seu diploma. Ele não tem medo do seu curso. Ele tem medo daquele que está em você, que é poderoso, que é forte, glorioso. Ele é a luz do mundo, o céu da terra, o Rei dos reis, o Redento de Israel, o tesouro da igreja. Seu nome é Jesus, Filho de Deus por excelência, querido no céu, amado na igreja e temido no inferno. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos esquentando, vamos vão levantando a mão onde estiver sentindo a presença de Deus, onde estiver sentindo, e vai fazendo assim, e vão fazendo assim, e vão fazendo assim, e vão fazendo assim. Vai esquentando e vai glorificando, e o Espírito que está em você começa a glorificar a Cristo, começa a glorificar a Cristo. Sim, você é o santuário do Espírito Santo, você é a morada do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Faça um culto a Ele agora, dê glória ao seu nome antes que venham os terríveis dias da terra. Os pais perderam a Cristo na festa. Ele um tenro infante, começando a sua adolescência, ele entra na sinagoga em Nazaré. Olha ele entrando, olha para cá. A Bíblia é boa quando se espiritualiza a Bíblia, a letra mata. Ele vai entrando na sinagoga em Nazaré, ainda pequeno, e ele assume o púlpito da sinagoga. Ele acha escrito aquilo que diz Isaías no capítulo 61. Ele olha para os mestres da sinagoga, e parece que eu estou vendo Jesus olhar para os doutores da lei, bater no peito e gritar: o Espírito de Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me ao restaurar os contritos de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Os escribas da época, os doutores da lei, olharam para alguns, uns olhando para outros de per si, e perguntaram um ao outro: oxente, mas o pai dele não é José o carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Menino, aonde aprendesse essas letras? Ele olhou para os doutores e disse: a sabedoria que vos ensina não é minha, mas do Pai que me enviou. De 12 a 30 anos há um período secreto na Bíblia chamado de silêncio profético. Aonde Jesus estava? Isaías disse: e ele será chamado homens de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus agora estava lá na carpintaria de Nazaré. Olha para cá, olha para cá. O suor caindo. Mais de 20 anos de profissão. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Está trabalhando lá, o suor caindo. E o relógio de Deus, tic-tac, 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 tic-tac. Quando a palavra é ungida, o povo dá glória a Deus até no tic-tac do relógio, notou isso? Deus levantou um homem chamado João Batista, e é disso que o mundo precisa, de João Batista. E levantou, e ele pregava às margens do rio Jordão. Raça de víboras! Ele não era um pregadorzinho qualquer não, viu? Era um homem de uma autoridade terrível. Raça de jararaca, de cobra, cascavel, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha, fique vocês sabendo, bando de fariseu, que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dava um fruto será cortada e lançada no fogo, e aquela que dá fruto será limpa, para que dê mais fruto ainda. Quem é esse homem? Que homem é esse? Quem será? O pregador. Você é Jeremias? Eu não. Você é Isaías? Eu também não. Então já sei quem você é. Tá tapeando a gente, hein? Você é Cristo. Eu, Cristo? Abaixado, não sou digno de desatar a coroa de suas. E eu só batizo vocês com água para o arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque já existe antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá que limpa a ira, queima a palha no fogo que não se apagará. Daqui a pouco Jesus vai entrando em cena. Agora Jesus vai entrando. Lá vai ele. A multidão era grande. Lá vai ele. 30 anos de idade. Novo. Desconhecido. Ninguém os conhecia totalmente. E naquela hora que ele vai entrando meio ao Jordão, o espírito de revelação paira em João Batista, e ele grita: atenção! A palavra eis na Bíblia quer dizer atenção. Atenção! O que há, João? O que foi que João ouviu? Atenção! Está no meio de vós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer glorificar a Deus mais? Quantos querem glorificar a Deus? Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Encontrou-se com João amistosamente. João olhou para ele, instou-lhes e disse-lhes: mas sou eu quem preciso, e a ti vens a mim?
Cristo olhou e disse: para que cumpra-se toda a justiça divina. E ali foi batizado, e a Bíblia diz, pelo Espírito, com letra maiúscula. Foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo capeta. E Jesus foi tentado em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. Sabe quantas ele venceu? Venceu todas as 3. Venceu a do corpo, venceu a da alma e venceu a do espírito. Diga glória a Jesus. E dali caminhou para Caná da Galileia, tinha um casamento, operou o primeiro milagre. E dali caminhava direto para Jerusalém, sua fronte erguida para o Calvário. Jerusalém dos profetas, de Caifás, de Anás, de Pilatos, de Judas Iscariotes, que eu ia trair. Vamos a Jerusalém, vamos todos comigo. Saiu de Jericó, Deus vai destruir Jericó. Vamos a Jerusalém. Pedro, fala baixo, eu vou morrer lá. Não, mestre, morrer lá não. E nós? Para atrás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Tu não sabe que se eu quisesse, clamaria a meu Pai, e Ele mandaria 6.000 anjos me defender? Eu para isso vim ao mundo. Eu tenho o poder de dar a minha vida, e tenho o poder de tornar a tomar. Este poder recebi do meu Pai. Vamos a Jerusalém. Vamos lá. Lá tem uma cruz de 140 quilos. Lá tem uma coroa de espinhos. Vamos lá. E 7 sinais vão acontecer em Jerusalém. Vocês não querem ver? Vamos lá, Jerusalém. E quando ele chegou lá no pico da montanha, olhou para baixo, chorou e profetizou a seguinte frase. Todos digam comigo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como faz a galinha aos seus pintainhos, e tu não me quisestes. E tu não me quisestes. Toda a igreja. E tu não me quiseste. De todos os pecados que existem, o que dói mais é o pecado da ingratidão. E eu quero profetizar agora para os pais que estão aqui. Você coloca um filho no mundo, traz ele no seu seio, beija-o, acaricia, amamenta-o, educa-o, ama-o, e quando ele se torna grande, ele despreza você e não lhe considera mais. Muitos pais e mães estão feridas com o punhal da ingratidão dos seus filhos. Aqui tem pai ferido, aqui tem mãe ferida com a ingratidão dos seus filhos. Jesus foi ferido com as nossas ingratidões. Ele chorou. Olhe para cá. Pelo amor de Jesus Cristo, não ande ninguém aqui nesse recinto agora sob o peso de eu apontar para você e mandar você ficar quieto aí, para não se transformar numa estátua. Este suor que está caindo aqui não é de brincadeira.
Ali, ele desceu para o Getsemane, que significa no aramaico prensa de azeite. Foi naquela hora, no Getsemane, que ele viu as agulhas da cruz, a coroa entrando, a lança transpassando, o chicote que batiam nele tinha 8 pontas, e em cada ponta do chicote tinha 2 coisas: chumbo e ossos secos de carneiro. O chumbo entrava e o osso seco cortava. Ele viu alguém cuspindo no seu rosto e com a cana de 1,80 m batiam na cabeça, desfechando golpes contra sua inocência. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Com a ovelha muda, ele foi para o matadouro, na presença dos homens maus. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, feche os olhos. Diga comigo: Pai. Toda a igreja: Pai. Todo auditório: Pai. Eu amo essa história. Ela me salvou. Urabacalabaxanderebacá. Urabacalamandarabachanderebacalamandarabacéias. Uribicandarabacalamandarabacalabaxáias. Urebaxanderebacalamandarabá. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele viu tudo aquilo, o arrozague. Olhe para cá. Você que tem um coração muito duro, eu quero falar só para você agora. Você que não chora no culto de jeito nenhum. E tem pessoas que me procuram depois dos congressos, diz: pastor, eu não consigo chorar, eu não consigo sentir nada. Eu quero falar para você que também diz isso. Olhe para aqui. Eles batiam com aquilo. E doía muito. Eu estava lendo um livro sobre a crucificação de Cristo. Diz assim: a crucificação de Jesus Cristo, segundo o cirurgião. Todas as dores que Jesus sentiu, passando as 14 quadras da Via Dolorosa, foram sem anestesia. Tudo foi sem anestesia, por amor à tua alma, ingrato, 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 ingrato. Você pode levantar a sua mão e dizer que não ama, não derramar uma lágrima, mas Ele te ama, 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 te ama. Oh, aleluia. Oh, pode glorificar a Deus. Sinta a ternura da cruz agora. Sinta a ternura da cruz. Sinta. Nós estamos marchando para o ápice da mensagem, onde os sinais vislumbraram na sua morte. Foram 7 os sinais. Eu quero atingir a sua alma. Quando eu falo para a sua mente, você me resiste. Quando eu falo para a sua alma, você chora. Você é de índole religiosa. Olhe para cá. Não vá embora agora, pelo amor de Deus. Perca o ônibus, mas não perca a bênção. Vá a pé para casa. Chegue amanhã, mas chegue com a bênção. Diga glória a Deus. Olhe para cá. Ele estava ali no Getsemane. Ele vem da coroa. Eu estava lendo um livro sobre a crucificação de Cristo. E o escritor diz que cada espinho da coroa
olhe para cá. Tinha 2,5 polegadas. Eu não sei se aqueles espinhos entraram no bulbo, no encéfalo, na massa acinzentada, no cerebelo, na protuberância. Aquilo doía muito. E lá no Getsemane ele disse: Pai, esta coroa não. Não, Pai. Não. Não, esta cana na minha cabeça, não, Pai. Não, Pai. Não, este arrozague no meu corpo, não, Pai. Eles estão rasgando minhas vestes, Pai. Eles estão cuspindo no meu rosto, não, Pai. Essa espada transpassando o meu lado, saindo sangue e água, não, Pai. Ali estava o homem Jesus, mas sobre ele estavam acolopadas 2 naturezas, uma humana e a outra divina. Na humana ele tinha mãe e não tem pai, na divina ele tem pai e não tem mãe. Quando o homem Jesus disse: Pai, isto não aceito isto, se possível passa de mim este cálice em que precisa que eu beba. O Cristo levantou-se e disse: Todavia, por amor a eles, por amor ao Acre, por amor ao Brasil, por amor ao mundo inteiro, não se faça a minha vontade, mas a tua. Levante a mão e glorifique a Deus. Aí está a tua vitória. Adore a Deus pela sua vitória. Ela nasceu no Getsemane, na hora decisória da nossa salvação, no ponto culminante de nossa fé, no corolário das grandezas eternas e milionárias do Calvário, no plano salvífico de Deus. Como disse o salmista, rasgaram as suas vestes, repartiram seus vestidos, ofuscaram-lhes sua glória. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Alguém veio e beijou. Ele olhou para aquele homem e disse com um beijo: Tu trai o filho do homem. Ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Melhor para este homem não houvesse nascido. A quem buscais? Caíram. Vieste-me com espadas e paus para prender como um salteador. Quanto tempo estive nas vossas sinagogas pregando, mas aquele que me entregou maior pecado tem. Saiu para o pretório, recebeu as acusações indagatórias, tiraram a cruz de Barrabás, colocaram nele, e ele veio com a cruz nas costas, que não era dele, mas era tua e minha. Eles bateram tanto em Jesus que seu poder biológico se esvaíra de maneira tal que houve um momento dolorido do Calvário que ele não conseguiu mais levar a cruz. Não teve forças, pastor Levi, mais. Ele era um homem puro, mas homem. E quando ele não deu conta mais de levar a cruz, a Bíblia diz: e vinha saindo do mato um homem chamado Simão Cirineu. Tiraram a cruz de Jesus e colocaram em Simão. Faça assim agora, eu vou profetizar a sua vitória.
olhe para mim. Maria, José, João, Vicente, Pedro, que estás aqui agora, vou profetizar a tua vitória. Se a tua cruz está pesando, não tens força para levar mais, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que assim como Deus mandou Simão Cirineu para ajudar Jesus a levar a cruz, Ele está mandando para você agora o Cirineu chamado Espírito Santo da verdade. Ele vai ajudar você. Receba a ajuda dele agora. 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 O consolo dele agora. A presença dele agora. Ele está com você. Sinta esta realidade. Você não está só. Quero que creiam e saibam disso. Nós não estamos aqui como cegos às apalpas dela. O motivo de estar aqui é porque Ele está aqui. Ele está aí no coral. Ele está aí na galeria aqui no meio. Eu sinto a sua glória e a sua presença aqui nesse auditório. Aleluia. E lá no cume, a Bíblia não diz, mas eu acho, deduzo, maquino, penso, reflito. A Bíblia não diz, mas eu acho. Olhe para cá. Agora está o bom da mensagem. Olhe para cá, a parte espiritual. Certamente deitaram a cruz e deitaram Jesus. A Bíblia não diz, eu acho. E começaram a bater os cravos. Ele entrava no seu corpo santo. Ergueram entre o céu e a terra perante dois malfeitores. E quando ele estava lá em cima, com uma mão ele segurou a mão de Deus, e com a outra mão ele segurou a sua mão. A sua mão. Aleluia, aleluia. Oh, levante a mão e glorifique a Deus por este milagre. Isto foi um milagre. Isto foi um milagre. Diga comigo, eu estou salvo. E lá, a humanidade estava representada entre dois malfeitores. O crítico que dizia, salva a ti mesmo e a nós, se és Cristo. Humanidade rebelde, sarcástica, debochante, ridícula. Humanidade pecadora, perversa, homicida, toxicômanos, homossexuais, rebeldes, filhos rebeldes, contra pai, contra Deus, contra poderes constituídos. E do outro lado estava um homem arrependido dizendo, cala a boca, rapaz, cala a boca, ladrão. Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam, mas este justo nenhum mal fez. Nenhum mal fez. E olhou para ele e gritou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Toda a igreja levante a mão e diga comigo o que Jesus disse. Vamos. Hoje mesmo estarás. Outra vez. Rendeu o Espírito. Ele consumou. Quando diz Pai, tudo está consumado. A palavra consumado significa quitado, pronto, realizado. Está pronto, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando ele rendeu o Espírito, aí houve 7 sinais. Primeiro, o sol toda a igreja, o sol
se... Para minha esposa ouvir lá em Goiânia, bem alto, vamos. Segundo sinal, a terra, as pedras venderam-se, vamos, as pedras, o véu do templo, outra vez, o véu do templo, os ossos de Jesus não foram quebrados, vamos. Os santos ressuscitaram, vamos. Outra vez. E o centurião bateu no peito e disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Vamos ficar em pé e vamos também reconhecer, aleluia, o ato salvador de Cristo em nosso lugar. Quantos